e hoje também o último pronunciamento de Jair Bolsonaro na presidência da República do Brasil. Ele falou hoje por volta das 11 da manhã, falou mais ou menos por 1 hora, antes de embarcar num avião da FAB rumo aos Estados Unidos, o avião que nesse momento se encontra em voo. Bolsonaro disse que nada justifica a tentativa de ato terrorista em Brasília, nessa primeira manifestação dele sobre a ameaça de explosão perto do aeroporto da capital do país. Bolsonaro também reclamou da associação do episódio à imagem dele. Se uma pessoa aí comete um deslize, crime, né, ou faz algo reprovável pela sociedade, ou no que está de acordo com as leis, é bolsonarista. Tá? É bolsonarista. Você lembra, durante a campanha, aquela tragédia lá em Foz do Iguaçu, onde uma pessoa mata a outra. E daí, bolsonarista, né? Eu tive aqui em Brasília com um dos familiares, conversamos sobre o episódio, lamentável sobre todos os aspectos, nada justifica o que aconteceu ali. Né? Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista, aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, né? Com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com bolsonarista o tempo todo. O pronunciamento de Jair Bolsonaro foi o mais longo desde a derrota para Lula nas eleições. Ele disse que não iria duvidar das urnas, mas reclamou da imparcialidade da Justiça Eleitoral durante a campanha. Segundo o presidente, isso motivou as pessoas a protestar em frente aos quartéis depois do resultado. Bolsonaro negou ter estimulado as manifestações, que para ele são pacíficas e ordeiras. Qualquer medida de força sempre é uma reação. Você tem que sempre buscar o diálogo para resolver as coisas. Você não pode dar um soco na mesa e não se discute mais esse assunto. Isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas, protestando. Desde o dia seguinte, do resultado das eleições. E essa massa, atrás de segurança, foi para os quartéis. Eu não participei desse movimento. Eu me recolhi. Eu acreditava e acredito ainda que fez a coisa certa, de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda. A imprensa sempre ávida para pegar uma palavra errada minha, né, uma frase fora de contexto, para criticar. Então, o que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo, que não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando, já eu sou líder desse movimento. Não tinha. E o protesto, tá, pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Numa aparente justificativa a apoiadores que cobraram dele alguma medida mais dura, Jair Bolsonaro deu a entender que faltou amparo para isso. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos a democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que eu pega a bica, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. Né? E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Agora, certas medidas têm que ter apoio do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. Não pode acusar apenas um lado, né? Ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto. Por vezes, você pode até ter razão,
né? Mas o caminho não é fácil. E agora o ponto mais importante do pronunciamento hoje do presidente Jair Bolsonaro, também se dirigindo aos apoiadores. Ele alertou que não tem tudo ou nada, falou mais de uma vez isso, e que o mundo não vai acabar com a troca de governo. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Repito, não vamos achar que o mundo vai se acabar dia 1º. Tem muita gente que está vivendo um clima aí de tristeza. Quase que de velório. Tem. Outros de euforia. Ah, tirei o Bozo de lá. Ele viu um ex-líder de partido, né? O meu trabalho não era fazer aquela letra, né? Era tirar o B. Tá, tirou o B. E agora? Ao finalizar o pronunciamento, emocionado, Jair Bolsonaro afirmou que apenas uma batalha foi perdida e sinalizou aos apoiadores que, a partir de agora, é preciso unir forças e buscar apoio político. O Brasil vai voltar no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu quieto, sou atacado. Acredito em vocês. Acredito no Brasil. Acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Perde-se batalhas, não vamos perder guerra. Jair Bolsonaro também destacou que a maior parte do Congresso eleito é de direita e enfatizou a necessidade de harmonia entre os 3 poderes. Durante esse pronunciamento de cerca de 1 hora, ele defendeu os decretos sobre armas, citou também avanços na economia. Ele não fez menção à viagem aos Estados Unidos, que ele iniciou logo na sequência, depois do pronunciamento, e nem a decisão de não passar a faixa a Lula na solenidade de transmissão do cargo no domingo. Cientista político Fernando Schiller acompanhou conosco aqui na Rádio Bandeirantes o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e aí fez a seguinte análise. Bolsonaro escolheu um caminho, né, nesses 2 meses, que foi ficar quieto. Não é? Ele, acho que muito em função do medo, não é? Acho que houve uma criminalização do debate político no país, em grande medida em função da sobre urna eletrônica. Então toda essa pauta da urna eletrônica, da parcialidade ou não da justiça eleitoral, enfim, toda essa pauta foi criminalizada por ação do ministro Alexandre de Moraes à frente da justiça eleitoral. Não é? Então qualquer fala questionando o sistema eleitoral ou questionando atitudes ou o desempenho da justiça eleitoral, podia e pode ser criminalizado. Tá? Então, como os apoiadores do presidente Bolsonaro saíram para questionar o resultado, acampando aí na beira dos quartéis, enfim, obviamente qualquer fala do presidente em relação a essas manifestações também podia ser criminalizada. Então a impressão que se tem é que o Bolsonaro ele ficou numa espécie de meio de caminho, né? Quer dizer, ele não podia nem condenar, na visão dele, porque são apoiadores, etc. Acho que, na minha visão, isso é um erro. Acho que ele deveria ter condenado, acho que ele deveria ter pedido para que essas pessoas voltassem para casa, ou seja, ter encerrado o processo eleitoral, reconhecido o resultado. Esse é o cientista político Fernando Schiller falando sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro antes da viagem dele aos Estados Unidos, onde deve permanecer pelo menos 1 mês, pelo menos foi esse o pedido feito. Isso tem que ser comunicado e publicado em diário oficial para que a segurança a qual ex-presidentes da República têm direito possam sair do Brasil e permanecer com ele nessa temporada na Flórida. Agora